Hoje a aula do que eu fiz na aula ontem é sobre história. História do Brasil. Né? Eu vou falar de novo, falar de novo do nosso site, Engenharia Residencial. Se você quiser acessar lá tem todo o conteúdo. Igual a aula, tá? Vai ter todas as fotos, tudinho está no site. Ali vocês podem deixar comentários, se vocês querem para a próxima aula. Aqui eu tenho uma enquete, né, uma pergunta, vocês estão gostando da aula, sim, mais ou menos ou não. Então vocês podem lá que vai participar. O Igor aqui vai explicar mais essa aula, então eu vou passar o comando para ele. Primeiro, vou deixar o endereço do site e o nosso e-mail. Se quiser comunicar com a gente, também tem o e-mail. Então, legal, o e-mail. Então, vamos falar sobre história. Boa noite, Reis. Olá! Ninguém me conhece, né? Vou falar um pouco para vocês sobre a história do Brasil. O Brasil existia lá, mas ninguém conhecia, ninguém sabia que o Brasil estava lá. Mas toda a vida esteve lá. Então, os índios registrados moravam no Brasil. O que nos leva a uma pergunta. O Brasil foi descoberto ou foi achado? Foi descoberto. Mas eu tenho o meu objeto também. Aí você vai lá, eu perdi. Você vai? Então, era meu. Você só achou. Você não descobriu. Então, mas muitos historiadores ainda levantam, sustentam a questão de que o Brasil foi descoberto. Américo Vespucci foi um dos primeiros a descobrir o continente americano. O continente americano se trata apenas do Brasil. América do Norte, América Central, América do Sul. Américo Vespucci veio e fez as suas viagens. Provavelmente querer pegar das Índias, porque a Terra é quadrada, redonda, cilíndrica, porque a Terra seria redonda. Então ele pensou, eu vou descobrir a nova rota para as Índias. Então ele veio para esperar o continente americano. Voltou para Portugal e então... Peraí, Igor. Alguém está entendendo? Certo? Sério mesmo? Então, o que ele falou agora? Quem pode vir aqui e falar sobre o que ele acabou de falar? Não? Vamos fazer o seguinte? Vamos demonstrar aqui como que foi feito isso? Vinícius, pode escolher algumas 3 pessoas, algumas 2 ou 3. Valeu. A gente vai fazer como se fosse um teatro improvisado. Eles mesmos vão ser os personagens da história. Mar, vem aqui na frente, quem já foi escolhido aí. Aqui, ó. O Igor, qual é a primeira parte da história? Américo Vespucci. Quem então o Américo Vespucci vai ficar? E o? Quem mais? Vocês são a história. Américo Vespucci foi o primeiro a chegar nas terras americanas do Brasil. Aonde que ele estava antes disso? Na Europa. Então, Américo Vespucci e Cristóvão Colombo vai lá para a América. A Europa, quer dizer.
Aí, pode. Então, o Américo Vespucci foi para as Américas, sem saber que eram as Américas. Então, ele chegou, fez o seu relato, o soldado voltou para Portugal para contar comigo. Eu descobri lá, assim, eu achei a roda da Índia, porque ele pensava que era a Índia. Lá é a Índia, e agora o meu irmão veio lá e vai estar lá. Então, ele conheceu, nesse meio tempo, ele conheceu o Cristóvão Colombo. E juntos, os dois voltaram de pescada, a Santa Maria, a Pinta e a Lina, que foram para a costa índia. Até então, era conhecida como que não era América, ainda era Índia. O povo, o rei na época me cortou, não colocou muita fé que eles tinham descoberto, entre aspas, no caso da chave, e deixou enterrar. Então, o dia Pedro Alves de Cabral resolveu voltar a essa terra também em busca da Índia, pela mesma serviço, que a terra seria redonda e segura. E por certo, quando ele foi marcar a volta no continente, ele avistou um monte chamado Pascoal, que o relato da carta de Pedro lá em Caminho diz que ele avistaram um monte. Em 22 de abril de 1500, eles fizeram o primeiro contato com o povo, que eles chamaram de índios, por terem chegado nas ilhas. O contato foi meio difícil, porque a língua era dividida em português, falando no seu idioma, o índio tentando se expressar, até que um dia pelo lado de uma pessoa com índio, pedras preciosas, perguntou para ele de onde está acenando, que os índios acenavam na terra e para o pessoal, dizendo, querendo dizer que foi tirado da terra. Então foi descoberto que naquela terra tinha o ouro. Então a coroa veio, porque a coroa estava precisando de que crescer por conta de revoluções que estavam acontecendo em Portugal e tudo. Então foi preciso de que o Brasil fosse colonizado para poder sustentar o poder da coroa. Aí, então, o que aconteceu nessa parte da história? Américo Vespucci e Cristóvão Colombo foi para caminho das Índias, né? Atravessou o Atlântico, até que ele esbarrou na América. Aí, ó. E aí, o que aconteceu mais? Pedro Alves Cabral começou A colonizar o Brasil, né? Da terra. Isso. Aí, né? Na época todo mundo ficou sabendo, e eles foram para as Índias, só porque passou um pouquinho mais por baixo, né? Lá do continente. E eles chegaram aqui no Brasil. E aí, o que mais aconteceu? A colonização da América não foi tão simples quanto parece. O povo viu vindo, os portugueses, que apostavam que naqueles homens tinha força de trabalho necessária. Os índios, por eles parecerem fortes, eles não dão conta de cortar madeira, de lascar madeira, de transportar, mas não foi isso que aconteceu. Apesar de os índios serem fortes, eles não suportavam o trabalho. Então, a coroa portuguesa teve que recorrer à África. Foi então que deu começo ao tráfico negreiro. O tráfico negreiro não teve o esperado, porque foi implantada a cana-de-açúcar quando os negros vieram e tudo. Mas os negros trouxeram para ele a peste negra, uma doença que desenvolve mais no mercado do tráfico dos índios. Porque os índios não eram acostumados a conviver com outras pessoas, não pegavam doença, entre aspas, e por isso não tinha a defesa suficiente do corpo para lutar contra uma peste, no caso. Então, nessa época, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, porque foram passadas de pai para o filho, e essas capitanias eram como se fossem faixas de terra, por 150 quilômetros, independente de uma da outra. Eu cuido da minha parte, você cuida da sua, e se eu prosperar e quiser invadir a sua e você não der conta, o problema é seu. Praticamente isso. Só que o sistema não funcionou muito bem, e apenas duas transferadas, que foi de Pernambuco e São Vicente.
No caso, esse sistema foi extinto pelo Marquês de Pombal quando ele assumiu. Certo? Agora, as contas da guerra começaram a perturbar a coroa portuguesa. A França, sempre em guerra com a Holanda, e querendo invadir Portugal, fez com que a coroa portuguesa, Dom João e sua família viessem para o Brasil. O que aconteceu? Os portos até então eram fechados. Ninguém explora, é só Brasil e Portugal, mais nada. A chegada de Dom João fez fechar os portos para poder comercializar, acabando assim com o monopólio comercial. Quem é o Dom João? Dom João. Dom João vai para a América. Brasil. Aí, Cristóvão Colombo, acho que você já tinha morrido nessa época. Aí vocês voltam para a carteira. Pode voltar. Então, só Dom João estava... Isso. E esse período era o quê? Era colônia? Era o período colonial ainda. O Brasil dependia economicamente, dependia as leis também de Portugal, fazia do Brasil. Então quer dizer que o Brasil era comandado por Portugal ainda? Portugal. Então, o que aconteceu? A vinda da família real para o Brasil trouxe muita vantagem, porque o rei totalmente ia investir onde ele estava. Porque acostumado com o luxo, então, ele queria que tudo lá para ele fosse do bom, do melhor, e tudo. Então, o que aconteceu? Foi estabelecido caso dos portos, mas o povo se revoltou lá em Portugal. Não pode ficar assim. O rei é novo, ele tem que vir para Portugal. Então fizeram assembleia e exigiram a volta de Dom João para Portugal. Então, como a coisa lá já estava meio, no Brasil já estava meio andada, ele teve que deixar o seu filho, Dom Pedro I, como regente. Dom Pedro I para a América, né? Dom Pedro I ficou no Brasil, então, voltou para Portugal. O Dom Pedro I, até então, era apenas um príncipe regente. Ele não tinha o poder que o seu pai tinha até então, mas ele que cuidava das decisões. Então, ele vai administrar assim, ele vai fazer isso. Então, era dominado pelo Dom Pedro I. Até que um dia, a coisa começou a desandar. Minas Gerais começou a explorar ouro lá e de repente acabou o ouro. Mas o imposto não poderia parar de ser cobrado. Era todo mês. Então, o Mateus, alguém trabalhava lá, trabalhava no União. Aí, ele teve que pagar o quinto do que ele produzia da mina. Mês que vem, mês agora ele acabou o ouro. Mês que vem eu volto, eu não tenho, mês que vem eu pago. O atrasado mais ele. A coroa incrível com a revolução. E os recursos do Brasil acabando, foi tomada uma iniciativa de cobrar a derrama. A derrama seria o pagamento de todos os quintos atrasados da eleição. Isso provocou um pouco, porque quem vivia muito não tinha tal condição. Assim foi aí que entrou na história do Joaquim José da Silva Xavier, um Tiradentes. Os revolucionários, inconfidentemente, não queriam nos falar, não pode ficar assim. Nós trabalhamos, nossa vida inteira, e os treinos levam para tudo. Nós já pagamos o que nós tínhamos que pagar, agora o senhor já quer poder pagar o direito. Não pode. Aí, o que aconteceu? Eles juntaram, mas como uma vida inconfidência. Um deles não teve coragem de levar um plano de anos, com medo de sofrer dinheiro na metade, de ter cuidado de tentar roubar o rei, entregou o povo. A maioria deles disseram que não tinha, e Joaquim José Tiradentes foi o único a assumir tudo que ele fez. Como você não precisa revoltar, você vai ter conta. Então ele foi exercitado no Rio de Janeiro, em 22 de abril de
Viu? 792. Ele foi executado, foi enviado, eu lembro quando houve várias regiões, Minas Gerais, nas praças do Rio mesmo e de São Paulo. Até então, podemos dizer que a ideia de independência foi trazida por Tiradentes. Ele queria ser livre do sistema de poder, que no caso roubava porque ele não tinha a condição de dar. Aconteceu então nesse meio tempo, Tiradentes, Dom Pedro I, Dom Pedro I fez passagem ao Rio Ipiranga, declarou a independência. Então quer dizer que você estava só passando por lá. Passando. Ele veio com sua tropa, entre aspas, descendo. Quando ele chegava na margem do Rio Ipiranga, ele resolveu dar o famoso grito: independência ou morte. Independência é uma palavra muito forte. Quando eu digo independência, eu deixo de depender de alguém ou de alguma coisa. Dom João não queria que o Brasil ficasse independente, porque de certa forma o Brasil sustentava Portugal. Então, o Dom João, vou deixar a independência, porque Portugal ainda. Não posso fazer uma coisa dele. Então, ele voltou não. Então, ele mandou o povo lá conversar com o Dom Pedro. Então, causou o quê? Causou a guerra. Porque a população, muitos queriam ser independentes. Os caras, não deixa Portugal, não, porque não. Essa nova salário não traz nada. Já outra, já precisa de Portugal. Portugal vai manter uma. Então, isso trouxe uma divergência para o povo e ficou meio dividido, porque foi causando um batalha. Dom Pedro não suportou a pressão de tal coisa e abdicou. Não quero mais bem, não. Ele está muito deixar isso para lá. O que aconteceu? Nessa época, até então, Portugal já não trabalhava mais no sistema de escravos. Então, foi preciso que Princesa Isabel assinasse a lei áurea para o povo. Você não é escravo do Brasil. Está proibido. O sistema de escravismo era muito complicado, porque a única renda que o escravo trabalhava, ele animal era sustentado pelo seu senhor. Quando deixou de ter esse sistema de escravismo, o que devia acontecer? Eu sou escravo, eu ganhei minha liberdade, eu vou fazer o que da minha vida? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho família, como é que eu vou viver? E o senhor não conseguiu, ainda que de novo os escravos vão continuar a trabalhar com o seu senhor da mesma maneira. Porque a única forma de sustentação dos escravos eram os donos do engenho. Então os escravos foram que meio que forçaram o mesmo risco para trabalhar para o senhor de engenho. Quando Dom Pedro chegou a visitar o trono, aproximadamente Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, alguém é capaz de governar? Estão na decisão? Então foi criada uma regência. As regências fizeram com que o Brasil fosse administrado até Dom Pedro, que a invenção seria ter ficar com 18 anos. Só que não o que aconteceu. O povo lá muito preocupado e o regente Feijó não quis mais dirigir o país, ninguém queria dirigir o Brasil, desde o Brasil tinha na época. Então, o que aconteceu? Foi onde entrou o golpe da maioridade. Dom Pedro, ele tinha uns 14 para 15 anos, eu estava mais bem de todo ano. Ele vai governar, então colocaram no 2014, supostamente 22, para governar o Brasil. Nesse período, o Brasil
foi um período do primeiro reinado. O primeiro reinado, nessa época, o Brasil já era império, desde a transformação da independência, o Brasil já se tornou um império, governado por um rei, porém independente de Portugal. Então, Dom Pedro II teve tomado nos anos Brasil sócio, mais tarde veio o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o que proclamou a República e posteriormente dividiu o Brasil nos estados federais. Outros muitas modificações depois, tá? Mas é basicamente isso. Alguma pergunta, alguém? Soluções que vocês entenderam com mais eficaz. Aqui vocês podem ver a linha do tempo da história do Brasil. Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Os principais personagens da história do Brasil. E vocês tiraram a conclusão? O Brasil foi descoberto ou ele foi achado? Descoberto ou achado? Achado ou descoberto? Achado. Por quê? Eu acho que para a Europa foi descoberto, porque eles não sabiam que existia aquilo ali. Para a Europa foi um novo continente, um novo mundo. Eles descobriram que ali tinha um novo continente, né? Quando Dom Pedro I proclamou a independência. Novembro de... Então, foi em São Paulo, se não me engano, lá, mais de 20 anos. Mas não foi imediatamente que proclamou a independência e pronto. Demorou um pouco para você aceitar a ideia de ser livre de Portugal. Suportamente muito, né? Vai saber? Como filhos funcionários, eles que foram criados no meio. Isso que levavam com eles para o português. Foi na época da... Agora nós devemos funcionar. Ele marcou 15 anos para não ter funcionar. O primeiro também, que ela falou português, foi assim que o povo veio para o Brasil. Foi na época da colônia ainda, né? O Brasil era comandado por Portugal, então tinha escolhido. Que foi quando a Líder Real veio para o Brasil. Porque ele carregava, ele não tinha, então... Aí depois eles criaram um novo símbolo, né? Que foi inspirado na bandeira dos Estados Unidos, parecendo a bandeira de Goiás. E depois de 4 dias com essa bandeira provisória, né, com esse símbolo provisório, eles criaram o que a gente tem hoje, a bandeira nacional. Oi? Porque todo país tem que ter um símbolo, como se fosse o símbolo lá do Ciência Vivencial, aquele CV, sabe? Tem um símbolo que relaciona aquele lugar, ou aquele país, é o símbolo nacional. Da bandeira. Aí teve essa mudança porque foi mudando de estado, por exemplo, ele era república, né? Império, depois passou a ser república. Isso, república. É muito difícil mudar, né?
Se algum país tomar o Brasil, ou qualquer coisa acontecer, mas isso é muito difícil de mudar. Cada a gente sabe que o poder de fixação na mente é bem maior que o que o homem. Por exemplo, quando a gente vê no dedo, né? Sim, dá mais. Não precisa nem falar que é mais, não precisa escrever mais. Você tem o fim do pau, que é de nada. É uma coisa fixa, né? Assim como tudo que o Brasil passou, hoje a bandeira representa para nós isso aí, né? A história. Então, se houver uma revolução hoje, vamos dizer, uma grande revolução, eu creio que vai mudar o fim, para representar mais essa etapa, né? Porém, não vai fazer muita coisa. Pode agregar alguma coisa, né? Foi acrescentar, né? Como o engenheiro da mulher, que está ligado com ela, com roupa, né? Que é português. Representante. Tinha que representar, e tinha que fazer roupa, representar também Portugal, que era quem liderava. Portugal era um país todo católico, vale lembrar. Então, daí que a primeira coisa, quando eles chegaram no Brasil, eles foram para a família, eles cavaram a cruz e rezaram a cruz. Foi no dia 3 de abril de 2015. Eles ajudaram a causa de Jesus. Dia 3, aproximadamente, eles já tiraram na terra, gravaram a cruz e rezaram a cruz. Eles estavam ouvindo para trabalhar sobre pela palavra de Deus, pela Bíblia, porque a Bíblia dizia que eles tinham de trabalhar. Eles ficam muito analfabetos, não tinha leitura, acreditavam em tudo o que o povo dizia para eles. Claro que teve o desenvolvimento da comunicação, foi cortado, aprendeu o dialeto, tudo para comunicar. Mas eles se esforçavam muito a trabalhar pela palavra, pela Bíblia. A Bíblia dizia, porque eles tinham também, se não tivesse Deus, ele ia chegar a eles. Era vergonha disso. Só que, da mesma forma que o livro perguntou, só que acontece que nós temos também. Entenderam? Entenderam? Mas aí depois, na resposta, é difícil, né? Deu a